Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E no podcast de hoje eu vou falar sobre um erro crasso aí que não só narradores como jogadores cometem quando a gente vai fazer as narrações ligadas à percepção passiva, o que o jogador percebeu e tal, detecção de armadilhas e tudo mais. E são erros aí que a galera comete, que eu cometo também e que vai ser legal a gente ver para poder melhorar o nível do nosso RPG. Ele veio de um comentário do Romulus em um dos vídeos que me chamou a atenção, eu achei interessante. Ele perguntava exatamente como você narrar a percepção passiva, né? Que a visão é fácil, mas os outros sentidos talvez não sejam tanto. Isso me colocou a pensar na narração, especialmente até de você perceber armadilhas. Isso me fez perceber aí alguns erros que mestres e jogadores cometem, e a gente pode falar sobre eles, além de eu dar também algumas dicas de como narrar a percepção passiva, que foi o que ele perguntou. Então, como ele disse, né, é mais fácil você entender a percepção passiva. O que é a percepção passiva no D&D 5.0? E vários sistemas têm coisas similares, né? Você pode estar andando em algum lugar e perceber uma armadilha, ou alguém conversando, ou algum cheiro, ou qualquer coisa que seja importante, uma informação importante, sem você fazer teste. O personagem simplesmente percebe. Então, por exemplo, vamos dizer que um Goblin fez uma armadilha, e aí ele fez uma armadilha até bem feita e precisaria um teste de percepção ali. Se alguém fosse procurar, o cara precisava tirar 15 para achar essa armadilha. Se você tiver sua percepção passiva acima de 15 e a percepção passiva é 10, mais o seu modificador de sabedoria, mais a sua proficiência, se você for proficiente, né, você vai perceber automaticamente aquela armadilha sem precisar rolar. E aí, como ele disse, é mais fácil de você entender o que é percepção passiva visualmente. Você pode ter entrado numa caverna e aí o mestre vai dizer, olha, você percebeu que tem uma armadilha ali, você viu uma pequena corda que está sendo esticada logo nessa entrada, e você percebeu que se alguém passar e pisar naquela corda ou arrebentar aquele cordão, vai ativar algum tipo de armadilha. E aí o jogador vai agir de acordo, né? Mas isso me fez pensar, a pergunta dele, ele fala também sobre olfato, sobre outras coisas, então eu vou dar esses exemplos, mas também me fez pensar sobre um erro grave que jogadores e mestres cometem, que é, por exemplo, você chegou numa sala, né? E aí o narrador, né, o mestre, ele vai lá narrar, dizer, é uma sala toda de pedra, né, com vários pedaços das paredes já meio quebrados, e parece uma espécie de tumba, né? Tem um cheiro desagradável de podridão no ar, e vocês veem 2 sarcófagos quebrados bem no centro, mas parece que não dá pra ver dali onde vocês estão, né? A parte de dentro, não dá pra ver se tá vazio, se não tá vazio, e tem várias tochas já apagadas pela parede, né? Pelas paredes. E aí você fez essa narração e o jogador vai virar e vai falar, tá, eu procurei por armadilhas. É isso que o jogador vai falar. E aí ele vai fazer um teste, e você vai dizer, você achou uma armadilha ali perto do sarcófago e tal. E aí tem muita coisa errada nessa ação. De vez em quando eu faço isso também, é óbvio. Você não vai narrar absolutamente perfeito sempre. De vez em quando é mais importante a velocidade. Mas olha só como é que pode ser muito mais interessante. Foi uma coisa que um jogador meu me falou, e a gente começou a fazer. Olha só como pode ser muito mais interessante na realidade. O próprio mestre, quando ele for descrever, ele fala, olha, você achou ali perto do sarcófago uma armadilha assim. Você viu, né, quando você estava andando, você não precisa nem ser só a visão. Quando você estava andando, pisando no chão, você percebeu um barulho esquisito. E quando você olhou, você viu que tinha uma placa meio solta. E ela parece uma placa de pressão que pode ativar alguma coisa. E aí eles vão tentar investigar para poder tentar desarmar aquela armadilha e tudo mais. E aí você já narrou com mais especificidade. E aí você mesmo, como mestre, pode falar para os jogadores, olha só que legal, que em vez de você simplesmente chegar numa sala, olha, eu narrei que é a placa e tal, que você percebeu, que tal, né, você não, de repente, os próprios jogadores, você estimular os jogadores e falar, olha, se vocês tivessem falado, não, em vez de procurei a sala, falar que, não, eu procurei o sarcófago, né, fui dando uma tateada no chão pra tentar achar, pra ver se tinha alguma coisa, quer dizer, você tá usando a narração do mestre pra poder procurar ativamente, até na sua descrição, a armadilha. Como mestre, você poderia dizer, olha, se vocês tivessem feito isso, eu dava vantagem no teste pra vocês aí, pra tentar detectar essa armadilha, ou se bobear até, você detectaria a armadilha imediatamente. Então você vê que é uma diferença, porque geralmente a gente joga meio que no automático essas coisas. O cara simplesmente fala, olha, eu tô andando e tô procurando armadilha. Não, mas tenta você como mestre também narrar com mais detalhes essas armadilhas e usar outros sentidos, né, como eu sempre falo, e até mostrar isso pros jogadores. Olha, se você disser onde você procurou, né, eu tô procurando ali perto do sarcófago, aí eu digo que você não achou nada, então dá uma olhada na parede, alguma coisa assim, você
vai estar estimulando o jogador. Se você disser que se ele fizer isso, você pode dar vantagem, caso ele tenha uma ideia legal, ou até mesmo acertar automaticamente. Isso estimula a galera a jogar melhor, a interpretar melhor, a pensar melhor nas coisas, em vez de jogar simplesmente no automático. O mesmo vale pro loot, em vez de você falar, tem uma galera morta aqui no chão e um altar, né, nessa sala onde vocês enfrentaram os monstros. Aí o cara fala, tá bom, eu fui procurar por item, fui dar uma luteada. E aí isso é aquela coisa de novo, ela é geral. Quando na verdade, por exemplo, o ladino pode falar, não, eu fui até o altar e fui procurar alguma coisa lá. E aí ele vai procurar alguma coisa no altar e você pode dar vantagem ou desvantagem para ele que tá procurando o altar. Ao mesmo tempo permite também que outros membros do grupo, enquanto ele tá procurando o altar, eu vou ver ali que aquele cara parece ser o chefe, eu vou pesquisar alguma coisa no corpo dele. Porque aí de repente o cara achou uma coisa no corpo e o outro achou outra coisa no altar. E são personagens diferentes que podem revelar ou não a informação que eles pegaram, em vez de simplesmente um personagem falar, eu procurei pela sala. E aí você vai lá e diz o que eles acharam na sala. É claro que de vez em quando, por velocidade, como eu disse, você pode fazer isso, é importante. Mas acho que é um erro que a gente comete sem perceber, que é fazer tudo isso no automático. O cara ele anda basicamente como uma máquina automática de ficar procurando a armadilha e rolando dados, sabe? Quando de repente ele ativamente dizer onde ele tá procurando, mais ou menos como ele tá procurando, vai ser mais divertido pro lado imaginativo e até de interpretação, e você pode beneficiar o seu jogador dando a ele vantagem, né, no caso do D&D, ou até ele, dependendo se manda muito bem na descrição e a forma como ele quis procurar, ele pode até achar automaticamente, né? E isso eu acho que é muito importante, é um erro que a gente comete de jogar no automático e não narrar essas coisas, e o próprio jogador não dizer exatamente quem ele foi lutear, mais ou menos qual foi o primeiro lugar que ele procurou. Eu procurei aqui no chefe. Primeiro eu já meti a mão nos bolsos dele pra ver se eu acho alguma coisa. Aí se eu não achar, aí eu dou uma procurada maior e tal. Quer dizer, tudo isso gera um RPG muito mais vívido e as imagens, né, e a imersão ficam bem maiores pra vocês. E é um erro que a gente comete de jogar no automático. Se sempre é óbvio que não vai ser o tempo inteiro que você vai fazer isso que eu tô sugerindo, mas pelo menos de vez em quando, ou o máximo que você puder, é legal como narrador, na hora de narrar. E aí você narra e fala, tá vendo como eu narrei com precisão aqui, onde é que tava essa armadilha, etc. Se vocês tivessem procurado aqui, mesmo que fosse uma armadilha muito difícil, vocês já iam achar automaticamente, ou iam ter vantagem. Isso vai fazer muita diferença, vai tornar o jogo muito melhor, muito mais legal, tanto quando se trata aí do loot, quanto quando se trata das armadilhas e tal, tanto por parte do mestre como por parte do jogador, entendeu? E aí a outra dica que eu vou dar é exatamente que ele perguntou como eu narro a percepção passiva. Isso vale, como eu disse, para vários RPGs, além do D&D que tem especificamente a regra de percepção passiva, mas como você pode narrar para outras coisas. E aí eu já dei um exemplo, né? No caso das armadilhas, você pode ver, como eu disse, o Goblin, você percebeu que tinha um fiozinho e tudo mais, mas de repente no outro da placa de pressão, você pisou do lado dela, de repente deu aquele barulho, né, de lajota solta, alguma coisa assim, e você achou estranho e olhou. E você narra assim pro jogador. Do mesmo modo você pode dizer, olha, vocês entraram nessa sala, aquela mesma tumba, né? E em vez de eu falar um cheiro pútrido ou alguma coisa assim, você fala, você sentiu um cheiro meio esquisito, meio incômodo. Mas você, fulaninho de tal aí, né? Que é um ranger, de repente, você conseguiu identificar mais ou menos uma coisa diferente nesse cheiro. Parece que também tem alguma espécie de gás, um gás meio venenoso, ou então enxofre no ar e tal, e aí o cara pode ativamente procurar mais sobre isso, ou desenvolver essa narração que você deu, e na verdade ele pegou com a percepção passiva ali, que de repente naquele lugar tem algum tipo de gás venenoso que vai fazer mal pra eles em algum momento, e eles não podem ficar ali, ou vão ter que sair dali, ou seja, você já usou o olfato pra narrar o que esse cara percebeu, né? Eu já dei um exemplo também da questão de você ouvir, e você pode usar várias outras formas de descrever para essa percepção passiva. Por exemplo, você pode dizer que o pessoal tá acampado em uma clareira e você vai dizer, olha, vocês estão acampados de boa, vocês estão ouvindo o fogo, né, o barulho do fogo crepitando e aqueles estalos na madeira, né, que o fogo faz às vezes, mas você aí, o fulaninho de tal de novo, né, você escutou um estalo um pouco diferente, que não era da madeira, ele vem mais ou menos lá da sua direita, pode ter alguma coisa estranha lá. E aí você deu essa informação pro jogador e ele vai poder interpretar de acordo, de repente indo lá investigar, né? Ou tentando observar e aí já com os olhos mesmo, ou focando ainda mais para tentar ouvir alguma coisa. Aí vamos dizer que ele tenta se aproximar, faz um teste de furtividade, não faz barulho, se aproxima do barulho onde ele chegou. Aí o que você pode dizer? Você agora tá conseguindo escutar algumas vozes e aí você pode narrar a conversa. De mesmo modo aí, você pode dizer, um cara tá fazendo uma vigia num castelo.
e de repente você começa a ouvir uns passos, né, ecoando pelos corredores do castelo, isso é percepção passiva, e você não sabe de onde esses passos estão vindo direito por causa do ecoar, mas você ouve algumas vozes conversando também, bem baixinho, mas como sua percepção é bem alta, você está conseguindo ouvir um pouco desses sussurros. E aí você ouve isso, você descreve para o jogador. Então, essas são formas de você utilizar a sua percepção passiva aí pro tato, pro olfato, melhor dizendo, pra audição, além da visão, né? E até o que eu falei, o tato e o paladar, que você pode dizer, você tá comendo um pão, por exemplo, você tá comendo um pão numa festa, e aí o cara tem a percepção passiva alta, e você de repente sente um gosto diferente, um gosto que não é normal. Em todos os pães que você já comeu na sua vida, ele não é normal. Parece ser alguma outra coisa, alguma outra substância aqui. E aí pronto, de repente você percebeu logo na primeira mordida um veneno que pode salvar um rei ou alguma coisa assim, de novo na percepção passiva. Porque como ela funciona, vamos dizer, aquele veneno pode ser difícil de perceber, né? Quase imperceptível a diferença de gosto que aquele veneno gera. Vamos dizer que precisa de 18, que seria muito difícil. Mas aí você tem um ladinão lá, né? Que, tem uma percepção dobrada, botou o dobro de proficiência na percepção, tem uma sabedoria mais 4, e aí de repente ele já tá no nível mais elevado e conseguiu perceber esse gosto estranho no pão através da percepção passiva dele, e você narrou. Você sentiu algum gosto diferente, parece algo diferente, você como ladino que tá acostumado com veneno, cara, parece que é algum tipo de veneno sim que podem ter colocado nessa comida. E aí você vai deixar ele investigar depois, e aí provavelmente vai ser uma investigação ativa, e usando investigação em vez de percepção, mas aí você já narrou e deu muito mais cores aí ao seu jogo, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, né? E até o nosso próximo podcast.